Olá, este é um espaço reservado para a discussão dos fatos que são notícia, visões diferentes de uma mesma história. Aqui é permitido falar cobras e lagartos sobre qualquer assunto. E para esta missão estão comigo Belmiro Valverde, Mário Negrão e Hugo Mengarelli, professores da Universidade Federal do Paraná. Vamos estrear esse nosso programa lá do outro lado do mundo, falando de uma figura que talvez seja uma das personagens universais mais conhecidas do nosso tempo, que é o Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, que está completando 25 anos de papado. A gente pode dizer que, apesar de ele ter sido o Papa da mídia, quer dizer, como pouco soube aproveitar a mídia, a Igreja se tornou mais conservadora sobre o papado dele? Quem se habilita? Quem começa? Bom, eu quero começar com toda aquela história que a gente contou lá, né? Que esse Papa ser o Papa da mídia é engraçado, porque realmente ele teve muita penetração no mundo, né? E eu não sei se ele usou bem esse espaço, né? Porque ele começou com aquela cara de estadista. Você lembra que ele estava rindo antes do show, dizendo assim, ele me lembra muito um parente que eu tenho, né? Que aparece em tudo quanto é inteiro, né? E você vê aquele sujeito ali olhando assim, e você pensa, o que é esse cara que ele está fazendo aí? Ele vai lá e ocupa o espaço, mas não ocupa, né? Então eu acho assim, esse Papa teve muita oportunidade de fazer muita transformação mesmo, né? Eu acho que foi a última cartada da Igreja, né? De trabalhar dentro daquele sistema antigo que eles trabalhavam. Agora a Igreja vai reforma, morre, né? É mais ou menos como o país agora, né? Seria o canto do cisne? Hugo Mengarelli concorda com isso? Totalmente não. Eu sempre fui, durante muito tempo, uma pessoa que estava quase que questionando constantemente a João Paulo II. E me ponho a pensar o que ele conseguiu, ou seja, a luta contra o totalitarismo, por exemplo. Isso foi de uma valentia muito grande. Enfrentar, por exemplo, a pressão da Polônia comunista, com toda a União Soviética em cima, e também com todos os setores do neoliberalismo. Ele teve um papel nesse sentido, me parece que é importante. Agora, claro, sobre costume, tudo isso, puxa, teria que mudar muito a Igreja para poder ele falar outra coisa. Talvez ele não consiga falar outra coisa, isso acho que o professor Miro que eu estava comentando antes, de que justamente talvez não consiga falar isso por razões de estar preso a toda uma estrutura dogmática que eu acho que vai ter que mudar, sem dúvida nenhuma. Professor Belmiro, ele é o Papa do establishment? Olha, não, eu acho que o Papa Paulo II, João Paulo II, juntou os cacos do Concílio Ecumênico II, né? Porque eu acho que o João XXIII implodiu a Igreja Antiga. O Papa que foi escolhido para sucedê-lo passou um mês e até hoje é a delícia das teorias conspiratórias a respeito do envenenamento, etc. e tal. E ele foi obrigado a praticamente botar ordem novamente num negócio de 2000 anos. Quer dizer, você não pode imaginar que você possa mexer, aquela história, outro dia o Lula usou a figura do transatlântico. O dele não é um transatlântico, o dele é um porta-aviões, é um negócio gigantesco. Quer dizer, se ele começar a mexer na Igreja de uma forma muito, por assim dizer, muito mundana, né? Como o pessoal gostaria, se envolve com a questão secular, se envolve com a questão da pobreza, se envolve com a questão do homossexualismo. E muitas vezes, nós estávamos comentando aqui antes do programa, ele não pode dizer essas coisas. Eu, pessoalmente, estou convencido que ele está pouquíssimo ligando para algumas coisas como pílula anticoncepcional, camisinha, homossexualismo. Mas ele não pode tomar, quer dizer, ele não falar é uma posição. Ele falar é uma posição muito mais forte ainda e talvez crie problemas dogmáticos para ele. Né? Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho que fica essa coisa? Vamos fazer uma revisão histórica aqui, né? Vamos dizer assim, eu acho, a minha visão, eu acho que a Igreja Católica hoje é o último representante do Império Romano. É o Império Romano, assim, que está dando os últimos suspiros. Então, para mim, me dá um alento muito grande pensar assim, será que daqui para frente a Igreja vai cumprir sua verdadeira função, que é guia espiritual? Porque, veja bem, vamos traçar outros paralelos aqui, entre o Papa e o Marcelo Rossi. Quer dizer, olha que dureza que virou a Igreja, né? De um lado, você está congelado no dogma. Do outro lado, você está vendendo fé no supermercado, né? Usando técnicas de marketing moderna para vender fé. Eu acho assim, que a hora que a Igreja parar com a postura evangelista, não tem que converter ninguém. A Igreja tem que ser uma estrutura onde as pessoas vão levar seu espírito, seu coração, para ser guiado e buscar orientação lá. Mas ninguém pode me comprar e me vender o meu passo na Igreja. Eu não quero ser convencido de nada. Quando a gente vai porque quer. E quando a gente sai porque quer. Então, na hora que a Igreja cumprir o papel espiritual dela, aí a Igreja vai ter uma função social importante. Mas política vai ser o último Papa político. Para mim, é o último imperador romano. Se você pegar, por exemplo, no Brasil, a questão do avanço do pentecostalismo, por exemplo,
O padre Marcelo Rossi claramente está alinhado com essa ideia de que tem que fazer alguma coisa de mídia para poder se contrapor exatamente a um uso muito eficiente da mídia, né? Por parte dos pentecostais. Claro, nesse sentido, acho que Fellini tinha toda a razão do mundo quando disse que o cristianismo é o último grande mito do Ocidente tinha definado. E nenhum outro mito veio substituí-lo. O Papa, com todas as mudanças que ele faz de viagem, estava lendo outro dia, se mal não lembro, que ele fez tantos quilômetros que dava para ir e voltar 2 vezes à Lua, nesses 25 anos viajando. Ou seja, é um cara que, pelo amor de Deus, teve que sair porque o negócio estava caindo. Né? E realmente, não, porque, com todo respeito às religiões, tirando umas 2 religiões cristãs que não são católicas, a grande maioria, eu acho que são grupinhos comerciais, fundamentalmente, onde há muitos interesses que não tem nada a ver, que a fé é usada de uma forma asquerosa e de uma banalização total. Né? Eu acho que o catolicismo e alguns movimentos luteranos e outros mais, diríamos, protestantes, tem ainda, diríamos, um peso simbólico dentro da nossa cultura, mas muito decaído, muito derrubado. Eu estava comentando antes que o cristianismo é que vai levar a Deus transformá-lo para todos os homens. E a fé judaico não é para todos os homens. E a fé judaico é só para os judeus, para o povo escolhido. Aí chegou, como disse nosso querido Nietzsche, disse que chegou o cristianismo e democratizou Deus. Deus ficou para todos. Somos todos iguais diante de Deus. E eu acredito que isso é uma questão que, se por um momento determinado foi muito importante para a cultura humana, né, porque se deixou de comer carne humana para passar a fazer sacrifícios simbólicos, rituais simbólicos, né? Digam o que digam os portugueses, mas aqui paramos de comer gente quando chegaram os portugueses, pombas. Então, se trata de uma coisa... come um pouco debaixo do pano, né? Não, eu também como carne, mas não Depois debaixo do pano, Não, mas não que se saiba. Então, eu acho realmente que o Papa teve hoje estou sentindo, teve um papel de um luta, já que falaram do Império Romano, de um gladiador. Claro que... Essa é uma imagem cinematográfica, professor Hugo. Professor Mário Negrão, qual é a sua imagem do Papa? Se o senhor pudesse traduzi-lo numa imagem, o que seria o Papa João Paulo II? Olha, um homem de muito boas intenções. A imagem que eu faço é o seguinte... Fora aquele tio que vai ao enterro. Não, fora aquele tio, agora mais sério. Eu acho que ele é um São Tomás de Aquino que falhou a faísca. Né? Ele tem o mesmo drama do São Tomás de Aquino, que é o quê? Vamos lá. Tem 2 maneiras de um ser humano existir, por procedimento ou por princípio. Né? Por procedimento, eles vão dizendo, faz aqui, senta ali, sorria, faz assim. Não, você vai dando as instruções. Né? As igrejas fazem muito isso. Né? E você pode ver que as igrejas modernas são muito de procedimento. O outro é esse caminho que o Papa quis traçar, que o São Tomás de Aquino traçou. Que diz assim, pare com os rituais e procedimentos, vamos ensinar princípios. Então, quais são os princípios que um homem tem que seguir, espirituais, para ser feliz? Né? Então, isso seria um líder de igreja que está passando princípio para as pessoas, não procedimento. São Tomás de Aquino fez isso maravilhosamente bem. Né? O Papa tentou. Qual é o problema? Mas não é o São Tomás de Aquino. Qual é o problema? Quando o Santo Tomás de Aquino, que vai trabalhar Pai, Filho e Espírito Santo de uma forma extraordinária, ou seja, a tríade, ou seja, o pensamento de trindade. Quer dizer, um princípio básico. Não temos mais pensamento de trindade. Deus morreu, a ciência matou e veio substituí-lo. Então, nós somos binários hoje. Entende? Então, o Papa tem que discutir com um mundo pragmático, onde a questão é binária. Qualquer coisa que ele queira passar pelo campo simbólico, o velho está superado. Porque nós estamos virando robô. Você sabe que, na verdade, sabe o que o Papa parece? Aquelas pessoas... Tem 2 tipos de pessoas que operam computador. Né? Aquele que vai para o princípio, que lê o manual de instrução. E aquele que vai apertando tudo assim e vai aprendendo, esse que vai para o procedimento. Esse homem está tentando passar princípio para o mundo que não quer saber de princípio, né? Só quer saber de procedimento. Então, São Tomás de Aquino que fundou no pudim. Eu acho que é aí que está a dimensão nobre do Papa, que é exatamente essa capacidade de
associar uma ideia de você fazer restaurar certos princípios com uma capacidade quase que gerencial de fazer essas coisas andarem. Porque o Papa é um cara muito eficaz. Vamos nos lembrar que ele chegou num certo momento e pegou uma igreja destroçada, e uma igreja destroçada por quê? Por dissensões internas, por várias correntes, cismas, e ele conseguiu unificar isso tudo a ferro e fogo. Por outro lado, ele é um gerentão. Vocês viram que ele no Brasil, por exemplo, pegou toda a hierarquia religiosa e transformou a imagem e semelhança dele. Nós vamos ter 20 anos de Dom João Paulo II no Brasil com o bispo do Rio de Janeiro, que é mais conservador do que o do Eugênio Salles, com o bispo de São Paulo, do Eusébio de Matos, que é mais conservador, muito mais, obviamente, que o Paulo Evaristo Soares, e ele foi moldando esse negócio, quer dizer, ele montou uma agenda. Eu acho que ele montou uma agenda de futuro para a igreja. Não desdice do que eu venho colocando. Porque não adianta que ele remove a igreja. Não, mas eu acho que é o mesmo que você modifique o presidente do clube e o secretário e tudo isso, se a torcida está indo embora e não quer nem aparecer mais pelo clube. Essa é a questão que me parece que é grave e que realmente, com todo o respeito do trabalho de João Paulo II, ele me dá a impressão que bate contra isso de que não há um terceiro. Mas sabe, Garelli, eu acho, por exemplo, que algumas coisas que a gente coloca assim como certeza no Brasil, elas não são totalmente corretas. Por exemplo, a questão de você tinha no censo de 1970, 90% de católicos declarados, agora você tem 70%. Mas você pode dizer assim, perdeu-se 20% da população em favor das outras religiões. Na minha visão, isso parece muito mais a sinceridade da resposta da pergunta. Por quê? Porque a igreja é muito menos hierárquica, muito menos impositiva do que era. Agora o cara pode dizer, eu sou um bandista, eu sou kardecista, eu sou da igreja quadrangular, e ninguém fica escandalizado com isso. Há 10, 20 anos atrás, era socialmente interessante você não ser nada disso. Ia dizer, esse cara é macumbeiro, esse cara aí frequenta o bispo Edir Macedo. Então eu acho que, vamos dizer, não sei se esse rebanho está diminuindo não, sabe? Eu tenho a impressão que não. Bom, mas então, esse bloco está chegando ao final, só queria de vocês, para encerrar o assunto do Papa, eu gostaria de vocês, assim, o que pode se esperar, a gente, certamente o Vaticano está pensando mais nisso do que nós, mas qual deve ser a figura do próximo Papa? Será que ele será um Papa tão popular quanto esse? Será que o Vaticano vai se preocupar em procurar uma figura carismática? Professor Belmiro. Não, eu não acho, não. Está se falando muito em Papa africano, tudo isso, mas eu tenho a impressão que o molde agora voltou a ser conservador. Eu acho que o molde agora vai ser de uma continuação conservadora, de um europeu conservador. Ou até de um brasileiro conservador, quem sabe. Mas eu não acredito muito nessa história de que, como a África é o último horizonte do cristianismo a ser conquistado, que eles vão botar um Papa africano. Não, mas ele também não é. O papado não é a Copa do Mundo, né? Mas claro, mas essa é uma versão que está circulando na imprensa, inclusive, que estrategicamente a igreja iria escolher um Papa de terceiro mundo. Os ingleses lançaram isso. Eu acho que o Papa tem que ser uma figura que vai continuar, né? Porque eu sou assim, eu acho que ele deve continuar mesmo trazendo princípios para as pessoas. Mas eu acho que tem que ser um homem um pouquinho diferente. Porque sabe onde é que quebrou meu coração com esse Papa? Eu estava de acordo com esse rigor todo, eu acho que estava tudo certo, tem que fazer esse rigor para de volta. Quando os padres começaram a escorregar na batina e molestar a criança, e aquilo foi tudo perdoado, eu falei, como é que ele pode ser tão duro com todo mundo quando aconteceu na casa dele? Então tem que ser um que assim, que aplica os princípios, mas que saiba fazer o transporte dos princípios para a realidade atual. Né? Uma pessoa que aplica esses princípios à nossa comunidade. Tá certo. Porque aquela escorregada na batida doeu aqui. Tem absoluta razão. O próximo Papa será uma figura carismática? Será um Papa mais introspectivo? No que você apostaria? Eu acho que nós estamos assim num declínio, um declínio espiritual, poderíamos dizer. Então eu acho que a igreja vai se defender. Eu concordo com o professor Belmiro, eu acho que vamos ter um Papa conservador para conservar o que restou. Porque realmente, eu não concordo, eu acho que realmente o catolicismo perdeu muito. Pelo amor de Deus, perdeu muito. As igrejas não eram como antes. E perdeu a oportunidade, que se tivesse tratado aquela história dos papas molestadores com um verdadeiro rigor, a gente podia dizer assim, o que ele reza, ele prega, né? Mas aquilo ali ficou assim, então qual é a convicção real dele, né?
Quer dizer, e será que virou objeto mesmo? Será que agora as pessoas estão querendo arrebanhar pessoas? Porque vem cá, esse negócio de tantos fiéis para lá, tantos fiéis para cá, isso é ibope, né? Claro. Peraí, a igreja não é assim. Para nós aqui no programa de televisão, isso vale a pena. Agora, não sei se tem que ficar contando os carneiros, né? Um por um, contando as cabeças do carneiro, um por um ali. Né? E eu acho que é isso que está transformando, desvirtuando a igreja. A igreja não tem que buscar popularidade, ela tem que buscar consistência. Tá ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos falando cobras e lagartos sobre tudo. É só um instante. Os fatos que são notícia com vários pontos de vista. Estou conversando com o professor Belmiro Valverde, Mário Negrão e o professor Hugo Mengarelli. Bom, vamos atravessar o oceano agora, vamos deixar o Papa lá no Vaticano vamos deixar em paz e vamos para a costa oeste dos Estados Unidos. O estado americano mais rico, mais poderoso, mais populoso, a Califórnia, elegeu um ator de talento discutível como governador. Ele vai gerenciar o orçamento mais poderoso dos Estados Unidos. Aliás, o PIB da Califórnia é maior do que o PIB da França, é quase igual ao PIB da Alemanha. O que significa eleger um ator? Isso é, na verdade, o reflexo do americano médio ou seria uma piada? Porque dizem que o californiano é mais ou menos como o carioca, né? Ele é gozador. Então, professor Belmiro, vamos começar aqui. Olha, a Califórnia tem uma tradição ruim nisso, né? Primeiro porque eles já elegeram o Ronald Reagan no passado, né? Segundo que a Califórnia tem uma tradição de porra-louquice, assim, no nível dos governadores. Quando eu estudava lá, o governador era o Jerry Brown. Jerry Brown era uma figura... Eu lembro. Fumava maconha, era um cara totalmente descolado, metido, era namorada da linda Ron Stadker. Então, o californiano tem a impressão que o americano é muito complicado sobre esse aspecto, né? Em primeiro lugar, eu acho que essa eleição da Califórnia, a Califórnia é realmente um estado sui generis, porque eles têm muito esse espírito plebiscitário, né? Primeiro que as eleições são eleições que a população vota em questões, em cento e tantas questões, né, de plebiscito. Segundo que existe o mecanismo do recall, por exemplo, o cara pode ser, como foi o caso do governador, o governador foi recalled, foi destituído, né? E terceiro, que eles não levam muito a sério o governo, sabe? Eu tenho a impressão que a Califórnia leva o governo pouco a sério. O governo na Califórnia e dos Estados Unidos de uma forma geral, ele é um ator secundário, não digo secundário, mas ele é um ator de menos importância do que é no Brasil. Quer dizer, a eleição do Schwarzenegger também tem uma coisa, os outros candidatos eram muito ruins, todos eles, né? O segundo candidato era o Cruz Bustamante, que era o deputy governor, né? Era o governador adjunto, né? E depois tinha artista pornô, tinha o Gary Coleman, que trabalhava na televisão, tinha cento e tantos candidatos. Eles levaram aquilo meio na piada, sabe? Eu tenho a impressão que levaram na piada. E não sei se não vão se dar mal com a piada, não. Deixa eu pular lá para a extremidade. Hugo Mengarelli, que é professor de cinema, um ator do calibre de Schwarzenegger, calibre mesmo, como governador. Dá para explicar isso cinematograficamente? Bom, é o que eu vou tentar. Ou é psicologicamente, daí já é o campo do Mário Negrão. Já estou afiando a faca aqui. Está preparando já teu Freud. Reagan, esse ano que o feriram, que nos deu para ir à entrega do Oscar, ele disse que a história norte-americana se pode confundir com a história do cinema norte-americano. O que a gente poderia dizer é que o cinema norte-americano foi que fundou a história. E aqui me vou um filme maravilhoso de um norte-americano, John Ford, o homem que matou o Facínora, que quando o senador, o governador, o senador, vai contar a verdade da história, todo mundo quebra e diz, quando o mito vira a realidade, nós publicamos o mito. Eu acho que por aí deve ter ajudado um pouquinho a Schwarzenegger, porque, pelo amor de Deus, né? Ou seja, um excesso e outra coisa que hoje está em voga mesmo, que é a questão do corpo, né? Ele é só corpo, porque eu acho que se a gente corta a cabeça dele não deve ter muita coisa dentro, mas tem corpo. Ele tem um corpaço enorme, bem musculoso, bem como se vende, não? Se você não tem esse corpo, já não é o mesmo, né? Hoje em dia se faz qualquer coisa para ter esse tipo de corpo. Eu acho que esse visual e essa ficção que é muito presente no norte-americano é justamente o fato de que ele é um exterminador. E ele, entre outras coisas que ele prometeu, a questão econômica que estava comentando o professor Belmiro antes, que ele tinha um projeto, né, de acabar com uma dívida. Eu acho que
ele com o fato de ameaçar os chicanos, latinos, tudo isso, assim, um pouco que também já vem da Europa, tudo isso que os negros, africanos, asiáticos estão invadindo a cultura ocidental e cristã, né? Mas não dizem nada que eles foram que invadiram primeiro os outros, que por isso vem o bumerangue, né? Eu acho que são elementos que deve ter levado um pouco a isso. Não teria, não sei, outras questões para colocar. Como foi Reagan, por exemplo. Aliás, quem vota nos Estados Unidos? Porque vota todo o Estado? Não, vota uns 50%. Ou seja, o cara ganha com 20 e poucos por cento. Ou seja, se a gente pensa que pode haver, qualquer país tem 25, 24, 23% de idiotas. Onde não tem? Que país não tem isso? Tem. Então, um idiota pode chegar a presidente como Bush e o mundo tremer. Professor Mário Negrão, concorda? Tem 3 pontos, um claro, 2 escuros, né? Começa com claro, ou escuro, que é assim, claro que o Schwarzenegger tinha que ganhar a eleição, porque lá na Califórnia, porque qual é a lei da Califórnia? A lei da Califórnia é o sucesso, o success. Claro. Se você consegue fazer $1 milhão, você é beautiful, né? E vem cá, a Califórnia tem um PIB do tamanho da Alemanha, mas eu acho que a fortuna pessoal dele é maior do que os dois. Então, eu vi um cara... que é da Áustria, né? Eu vi no Larry King, o Larry King falou uma coisa muito inteligente para ele assim, falou assim, olha, se você consegue administrar todo esse teu dinheiro aí, você consegue administrar a Califórnia, porque ele é capaz que ele tem mais dinheiro que a Califórnia. Então esse é o lado 1. Eu acho que nada sucede como sucesso, né? E os americanos, esse é o credo deles, é o credo da vida deles. Se você consegue ser bem sucedido, você merece tudo. Então esse é point number 1, né? Quer dizer, é claro que ele tinha que ganhar, né? O segundo ponto, que é um pouquinho mais escuro, né? O Schwarzenegger, se você bota, tem uma história muito interessante do general Pershing na Primeira Guerra Mundial, né? Que o general Pershing foi visitar as trincheiras, né? E de repente passou uma bala assim, vuim, pela cabeça dele, né? Ele falou, o que é isso aí? Você disse, não, isso é um franco atirador aí. Ele falou assim, acha esse homem. Aí mandou os ajudantes procurar. Daqui a pouco, vuim, passa outra bala. E vuim, passa uma terceira, né? Aí o ajudante de campo falou assim, general, com certeza nós vamos uma metralhadora, que vão acabar com esse cara. Ele falou, pelo amor de Deus, não mate esse franco atirador. Espera eu ir embora. Ele falou, por quê? Foi um desgraçado, deu 3 tiros em mim e não acertou nenhum. Você mata um aqui, esse põe um que me acerta, deixa eu ir embora. O Schwarzenegger lá tampa muita coisa, né? Porque se você bota ele lá, não é uma pessoa que é levado muito a sério mesmo, e muita coisa é tampada e muita coisa não é discutida. E fica todo mundo falando do músculo dele, do absurdo que ele é, e você deixa de discutir outras coisas que estão, porque o déficit do estado da Califórnia é o maior do país. Existem razões para isso, né? O que os Estados Unidos têm de bom, né, é que eles têm um sistema institucional que aguenta, né? Esse é o terceiro ponto, que é essa coisa de dar uma banana para o mundo, assim, tá vendo? A gente pode botar um orangotango como presidente, claro, que pode já tem. Porque eu fui criado nos Estados Unidos, e sabe uma coisa que todo mundo aprende desde criança lá, ninguém leva a sério o governo. O governo é o povo. O povo faz o que quer e manda no que quer e do jeito que quiser. E os eleitores, os eleitos é que vão fazer o que o povo quer. E é assim que funciona mesmo. Então, se você bota um cara como o Schwarzenegger, ele é maleável, é fácil você fazer o que quer com ele. Agora, bota um cara boca dura, mesmo professor de Harvard, vê se você convence alguém assim. Então, é muito mais fácil para os americanos. Eu acho que para eles é uma escolha lógica, né? De dizer assim, e inclusive tem mais uma coisa que é um momento de orgulho para eles, que é assim, é a primeira vez que um estrangeiro, né, uma pessoa que não é americana, não é nata americana, está ascendendo na política. E o Schwarzenegger falou uma coisa assustadora. Today, California, tomorrow, the world. Ele quer ser presidente. E já tem gente que está mudando lei. Mas aí precisaria mudar a Constituição. Estão querendo mudar. Já tem gente nato, fazendo lobby para mudar, dizendo que uma pessoa não americana nata, naturalizada, pode ser presidente. Olha o que está acontecendo, né? Mas a vida imita na arte ou a arte imita na vida? O professor Hugo estava falando sobre isso, a vida imita na arte, quando o senhor citou as Torres Gêmeas. A primeira coisa que veio à sua cabeça. Eu queria retomar isso aí pelo seguinte. Primeiro que eu não chamo Estados Unidos, os que moram nos Estados Unidos, de americanos. Americano sou eu. E eu não, mas me doido, permito que eles sejam americanos. Há questão de história, tudo isso, mas nós demos para ele o termo de americanos. Primeiro que americanos vem de Américo Vespúcio, italiano que chegou aqui por intermédio de Espanha e Portugal. E foi o que fez o primeiro mapa da América. Ou seja, latino. Ainda os ingleses não tinham chegado aos Estados Unidos, que hoje Estados Unidos. Então, por isso, eu sou americano, eles não são. Também são, como eu, em última instância. Quando eu falei para você antes, Ney, a questão das Torres Gêmeas, né?
eu tinha escrito um artigo na Gazeta que era mais ou menos assim, não? Que a ficção virou realidade. Né? Eu acredito que aqui também um pouco isso. Eu não tenho essa fé. Você me vai lembrar Palito Ortega que cantava Eu tenho fé que todo... Quando escuto Mário me dá a impressão que ele tem muita fé. Que o povo manda. Que vai mandar? O povo não manda nada. Nem aqui nos Estados Unidos, nem a Conchinchina. Que vai mandar? Isso sim, fazem acreditar que mandam. Mas não mandam nada. A causa se a sociedade se sustenta, companheiro, se sustenta porque é todo um sistema que está muito além de qualquer interesse do povo. Está a estrutura. Claro, eles não são bobos, o povo tem que estar bem. Tal é assim que eles apoiam a agricultura lá e querem que nós abramos tudo aqui, mas eles não abrem lá. Não? Então, mas isso está claro. Tem um aspecto aí que é até provocar o teatrólogo e o psicanalista, né? O americano gosta muito de reescrever a história também com o mito, né? Você vê, eles perderam a guerra do Vietnã, passaram 20 anos para fazer uma homenagem aos mortos do Vietnã, né? O monumento dos mortos do Vietnã, passou 15 anos para ser desenhado, quer dizer, porque eles achavam aquilo uma... E como é que eles ganharam a guerra do Vietnã? Com o Rambo, né? Depois aparece o Rambo, que é o cara que mata todo mundo, vai lá e bazuca, não sei o quê. Eu não sei se no fundo, também não tem um pouco desse negócio assim do rambismo, né? Ah, porque, poxa, hasta luego, baby, né? Quer dizer, o cara... Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, né? É um negócio de um racismo horroroso, quer dizer, hasta la vista, baby é porque ele acha que os marginais são todos hispânicos, na visão de Hollywood. Né? Mas eu acho que tem alguma coisa meio de psicanalítica nesse negócio do americano resolver reescrever essa história. Essa história talvez não seja porque a palavra perdedor para os americanos tem um peso que para nós é inimaginável. Então, sim, quer dizer, tem que se reescrever a história porque eles nunca podem ser perdedores. A questão é a seguinte, gente. Eles não podem perder. Mas você veja nos filmes onde eles são atacados por país estrangeiro, atacados por árabe, atacados por extraterrestre. Constantemente eles são atacados. Então, isso, dizem, nós falamos, mas não gostamos disso. Mas por que falam tanto de serem atacados? Será que não há um desejo de alguém falar pare neste mundo que quero descer um pouco? Mas eles são os nossos. Isso é uma questão para pensar. Fala, Mário Negrão, será que eles têm esse desejo inconsciente? Olha, eu quero dizer uma coisa. Para mim é difícil tudo isso, porque assim, eu fui criado lá. Né? Metade da minha vida foi lá, metade foi aqui. E uma coisa assim, durante toda a minha vida Todos lá... nós somos americanos, como disse o Sabe o que eu vi lá? Eu vi assim, é muito difícil essa coisa de generalizações. Os Estados Unidos da América do Norte é um país imenso. Saiu um cara lá, um cara que tem um programa de televisão lá que falou assim, dude, where's my country? Cadê meu país? Eu fico olhando para isso tudo, para esse busto, fico assim, isso aí não é os Estados Unidos que eu cresci. Eu não via gente assim. Eu fui criado diferente. Eu via outras pessoas. É um país tão grande que abriga tantas pessoas diferentes. Você sabe que a Califórnia, Los Angeles, é a única cidade do mundo que não tem grupo majoritário, né? Todo mundo pertence a um grupo minoritário, inclusive os brancos anglo-saxões. Não tem grupo maioritário em Los Angeles. Todo mundo pertence a uma minoria lá. Então, eu acho assim, eu acho que nós, do resto do mundo, quando olhamos para os americanos agora, vamos ter que reescrever o que a gente pensa sobre isso. Porque não cabe mais nenhuma generalização. É um país tão grande, claro. Mas agora venceu um lado negro. Agora o lado escuro da força ganhou, né? Porque o George Bush, eu, se estivesse lá, se fosse cidadão americano, jamais votaria nele. E eu conheço muita gente que não votaria. Quer dizer, eu pergunto a maioria assim, não votou, né? A maioria não votou, ele roubou essa eleição. Então a gente pergunta assim, até que ponto esse homem representa mesmo os Estados Unidos? Você podia perguntar até que ponto o Lula representa o Brasil? Né? Até que ponto o presidente representa um país mesmo, né? Eu não acho que ele representa a maior parte do povo. A maior parte do povo é muito diferente disso. Bom, quando eu coloquei... Desculpa, vamos encerrar esse bloco, vamos deixar os Estados Unidos para um próximo programa, a gente volta a falar sobre os Estados Unidos, nós vamos ter muito espaço para falar, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a Bolívia, nós vamos sobre a Bolívia, e se der tempo também sobre o Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos falando cobras e lagartos. É só um instante. As várias faces da notícia. Você está assistindo Cobras e Lagartos. A opinião de gente como Belmiro Valverde, Mário Negrão e Hugo Mengarelli, professores da Universidade Federal do Paraná. Bom, nós falamos sobre o Papa, falamos sobre a eleição de Arnold Schwarzenegger na Califórnia e agora vamos falar sobre o que aconteceu na Bolívia. Será que nós passamos por um levante popular com conotação anti-imperialista? Vamos começar pelo centro agora, pelo Mário Negrão. Eu não sei, eu queria entender melhor esse assunto, que eu não entendi até agora onde é que está a participação do narcotráfico nisso tudo,
né, que a preocupação é assim. O que vai acontecer com a América Latina, né? Quer dizer, o Brasil já tá arriscado a ter um governo paralelo, né? Panamá passou muito perto, né? Quer dizer, quantos países já tem, né? A Colômbia é famosa por isso. Quer dizer, o que acontece mesmo, né? E nem a questão assim de se é narcotráfico ou se não é narcotráfico, até a questão assim, até que ponto os governos do nosso lado do continente seguram-se sem ter estados paralelos. Então, para mim, a coisa da Bolívia foi preocupante aquele momento ali, né? E foi assim, até que ponto a legitimidade dos governos, ou então vamos ter outro Chile de novo, entendeu? Quer dizer, o país se ergue, se levanta, daqui a pouco alguém, não, peteleco, cai assim, né? E cai sem mais nem menos. E já caiu aqui no Brasil também. Quer dizer, até que ponto nós, aqui desse lado do mundo, temos força para segurar nossos governos, né? E fazer com que sejam governos respeitados, válidos e imutáveis, né? Quer dizer, nós precisamos de estabilidade. E a gente vê várias influências, narcotráfico, terrorismo, no mundo inteiro, né? Cunhas que querem minar a nossa maneira de viver e o nosso governo. Então, eu vejo essa coisa da Bolívia como parte de um quebra-cabeça do mundo inteiro. Que até que ponto nós vamos tomar uma hora, acordar, todo mundo como cidadão, e tomar rumo e consciência e posse de nossas vidas. E não deixar com que nenhum grupo de interesse tome conta do país. Quase aconteceu no Brasil, quase aconteceu na Bolívia, aconteceu na Colômbia. Quanto mais vai acontecer isso? Né? Que outros estados paralelos aqui, não é só o narcotráfico, tem muita coisa que paralela o Estado, muita coisa. Né? Aqui nós temos coisas que ameaçam o Estado o tempo todo, invadem o Ministério o tempo todo. Até que ponto nós vamos entender que o governo tem que ser estável? Nós precisamos buscar estabilidade. A coisa da Bolívia foi preocupante, né? O anjo negro bateu a asa mesmo. O senhor concorda, professor Belmiro? O assunto é muito mais prosaico, quer dizer, a motivação seria apenas a falta de gás para a população mais pobre que teria motivado isso? Eu acho que o Mário tem uma certa razão, sim. Eu concordo em boa parte com o que ele está pensando. Porque essas teses são todas muito generosas, mas são apropriadas pelas pessoas. Porque você vê, é um negócio um pouco meio difícil de você entender. A população indígena, a Bolívia é um país de uma polarização horrorosa. De um lado você tem a elite e do outro lado você tem os indígenas. E no meio você tem uma pequena indústria ligada a estanho, ligada à mineração. Lá ou você é índio ou você é muito bem de vida e uma pequeníssima classe média, né? A classe média abastada. A população indígena não tem nada, digamos, nenhum interesse assim, muito direto na questão do gás ser exportado ou não exportado para os Estados Unidos. Essa tese não é uma tese que a sensibiliza. Ela vai sensibilizar muito mais, talvez, com a falta de participação no governo, com o descaso com a população indígena. E, no entanto, essa foi a tese que acabou sublevando o país, né? E eu tenho a impressão que essa tese foi realmente capturada por alguém, né? Quer dizer, alguém interessa realmente capturar essa ideia de o governo como estava não interessa, vamos mudar o governo, vamos botar um outro grupo lá. E esse presidente que está entrando agora tem muito pouca chance de ir longe, hein, porque ele já está entrando com uma grande contestação popular. Eu tenho a impressão que a base de sustentação dele é muito pequena e acho que realmente deve ter um pouco de dedo do narcotráfico nessa manipulação política. Hugo Mengarelli, concorda com essas posições ou muito pelo contrário? Não, muito pelo contrário não. Algumas coisas me parece que são cabíveis. Agora, o problema, me parece a mim, que parte pela posição do Losada, quando ele vai alinhar incondicionalmente Bolívia para Estados Unidos, entregando toda a produção do gás a multinacionais, em vez de receber 50%, como era por lei, passou a receber 18% dos royalties, uma perda extraordinária para um paizinho como esse. E saindo por Chile, que vocês sabem, no século XIX, em 1871, 73, teve uma guerra histórica que lhe tiraram a saída. Ou seja, para mim é um crime que Bolívia não tem um pedacinho, um corredor para o Pacífico. É um crime. É um crime de lesa humanidade isso aí. Então, eu não vejo a coisa tão simples assim. Eu acho que o narcotráfico pode estar por trás, interessado, sim, eles mesmos estão colocando isso. Tem colocações muito claras em torno disso. Mas não passa por aí, não. Eu acho que passa por uma necessidade de recuperar a identidade, de alguma maneira, como passou na Argentina. Aqui na Argentina, quem era? Os narcos dólares. O narco que era que estava detrás
do povo que saiu na rua. Falou presidente e ninguém perguntou ninguém, estava todo mundo na rua pedindo a cabeça desde a rua. Então, para pensar um pouco isso aí. Ou seja, o que está acontecendo com nossos povos cada vez mais marginalizados, em nome de uma tal governabilidade, o problema da economia neoliberal, o mercado por acima de tudo, e os povos desaparecendo na miséria, uma pobreza, 50% dos bolivianos são pobres. Mas eu acho, né, que a miséria dele já é antecedente dessa questão do royalty do gás, porque essa questão me parece cosmopolita demais para um problema que ele já tem desde o tempo quase que da invasão espanhola. Quer dizer, os índios sempre foram tratados a ferro e fogo e nunca se formou uma classe média na Bolívia. Então, mas eu será não que não chegou ao limite do limite eu não e sei, transbordou? É isso que é outra coisa. Eu não sei se as coisas chegam assim, um limite do limite espontaneamente. Sabe o que eu acho? Eu acho que E na Rússia, como foi então? Não, mas nós estamos comparando. A Rússia é um país. A Rússia foi assim, ou não? Você O pega, povo por saiu na rua, deu a vida, como viram lá, mais de 80 mortos, ou acha que os 30 mortos que foram? Extra do cinema norte-americano? Não é índios que morreram na rua. Você falou, por exemplo, Fernando de la Rua. Fernando de la Rua caiu porque ele foi um que tentou ressuscitar um cadáver. O que o Domingos Cavalo e o Menem fizeram com a Argentina foi um crime. Aquilo sim foi um crime de lesa pátria. Eles destruíram a Argentina. Eles Claro, não acabaram de destruir porque saíram antes, porque senão nessa altura não tinha nem moeda lá. Quer dizer, então quando você pega a Rússia, por exemplo, é uma outra situação. Já tem uma classe média formada, uma população instruída. Tanto assim que agora a Rússia virou capitalista e está crescendo a 6% ao ano. Quer dizer, já passou aquela crise, a Rússia está quebrada. Mas está quebrada é uma banana, né? Quer dizer, mas não pode comparar. Eu acho que não dá para Só que eu acho Não, mas estou falando não disso, estou falando da ação popular. ação popular. Não? Não, porque na Índia, desculpe, na Bolívia, os indígenas, Aymara e Quichuas, tiveram uma reação assim assustadora. Porque começaram a aparecer por todos lados e foi uma coisa assim como se foi uma tocha que começou a estender o fogo por todos lados. Ou seja, não foi pouca coisa, não estão acontecendo pouca coisa. Eu acho que o trabalho de Clover Rose, que para mim é um dos maiores jornalistas que temos no Brasil, sobre a questão da Bolívia é fantástico. Não? Ou seja, não se quer. Eu acho que Kirchner e Lula estão nisso, não se quer nem ficar totalmente separado da metrópole imperialista, porque hoje em dia não temos condições, mas também dormindo com ele não dá. Dormindo com o inimigo não dá, gente. Então, esse é o termo mezzo que se quer arranjar. Não? E a mim me parece que ou vamos por aí ou não sei onde vamos. Eu tenho uma visão assim, talvez nós no mundo hoje estamos experimentando uma diferença. Vê que a gente fica olhando a história caminhar e vai vendo as mudanças acontecer. Talvez está acontecendo no mundo, né, uma mudança na forma da gente governar. Quer ver? Sempre no Príncipe de Maquiavel, tem um princípio lá que é um princípio de ferro, né, que diz que o governante é sempre um ideólogo. É sempre um homem que tem uma ideia, né? E ele leva essa ideia e ele mantém essa chama acesa para as pessoas não esquecerem dessa ideologia. É o princípio do governante maquiavélico, né? Que parece que hoje está morrendo. Parece que hoje o novo governo, na minha opinião, não tem que ter mais ideólogos no governo. O que o governo tem que fazer é criar um espaço livre, um fórum para discussão e para tomar decisões, né? E respectivo das ideologias. Quando um governo toma frente de uma ideologia, né, não representa mais ninguém, porque as ideologias são demais no mundo e é tudo dividido. Então, qualquer pessoa que defende uma ideologia já está numa minoria, né? Então, o governo hoje, para mim, é assim: não aconteceu o que está acontecendo aqui. Se algumas pessoas acreditam em reforma agrária, ok, vamos discutir isso, vamos criar um fórum para isso, vamos distribuir e tudo. Mas não pode agora, se o governo não faz o que eles querem, sair invadindo e quebrando tudo só porque quer. Entendeu? E isso é que me assusta, é que quando o governo perde, igual que aconteceu na Bolívia, perde a mão da coisa, Hugo, e começa todos os grupos... 30 segundos para concluir. 30 segundos. Seguinte, não chegamos agora por Maquiavel. Ele foi o grande mestre de colocar o fim acima de tudo. Exatamente. Estas pessoas hoje não precisam ideologia para ir ao fim. Eles mostram o fim, que é o objeto que consumimos 1,99, ou a bomba atômica.
qualquer um, para mim, é o mesmo objeto. E isso é o que se consegue, isso é facilmente conseguido. Então, como é facilmente conseguido, pronto, para que ideologia? Bom, como o nosso tempo está acabando, eu vou ter que bancar Maquiavel e colocar o fim acima de tudo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês no nosso programa. Por hoje, o Cobras e Lagartos fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta discutindo os temas da atualidade. E nós vamos falar de Brasil, porque no programa de hoje não deu tempo. Eu agradeço muito a sua audiência e até o nosso próximo programa. Até lá.